Carlos Andreasa vai voltar a conversar conosco, até porque eu estava ouvindo no Tem Método ontem à tarde, né? E a gente tem acompanhado o trabalho da Polícia Federal para abrir novas frentes de investigação em relação ao caso do Banco Master. O foco da Polícia Federal está na venda de títulos sem garantia a fundos de pensão de estados e municípios. E aí é tão importante a gente olhar para isso, inclusive no caso do Rio de Janeiro, não é, Andreasa? Por quê? Há uma dimensão política do caso Master, a partir da proliferação de casos de fundos previdenciários estaduais investindo no banco. Rio de Janeiro está nessa, né? Rio de Janeiro está nessa e eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Inclusive, o presidente do Rio Previdência chegou a dar uma entrevista, se não me engano, justificou a compra de quase R$ 1 bilhão em títulos do Banco Master, dizendo que todo investimento tem riscos. Bom dia, Andreasa. Tem que ouvir isso, né? Bom Não dia, é? Sheila Magalhães, Fábio França, Carla Bigato, bom dia. Bom dia, meus amores. Ninguém ergue um esquemão de pirâmide como esse, porque é disso que se trata. Sem ter muitos amigos, né? Sem ter muitos amigos influentes. Para que a gente chegue nessa condição em que fundos previdenciários estaduais, dinheiro do servidor, do estado ou do município, trabalhou a vida inteira o cara, confiando na gestão dessa rapaziada. Para que se chegue a isso, no caso do Rio Previdência e de outros, o Amapá, tem vários, muita coisa tem de ter acontecido. E muita gente, no melhor dos sentidos, tem de ter fechado o olho fingindo que as coisas não estão acontecendo. A gente precisa lembrar que o Banco Master é grande patrocinador de eventos lobistas. Brasil afora, Brasil adentro e ganhando o mundo. O Banco Master. Eu não vi ministro do Supremo nenhum. Comentam sobre tudo, né? Falam sobre tudo. Casos sobre empresas que têm processos no Supremo, tudo. Não vi ministro do Supremo se manifestar a esse respeito. É preciso botar o dedo nessa ferida. Porque só em consultoria jurídica, o Banco Master consultoria jurídica, tá? Em 2024, só nisso, o Banco Master botou algo como 250 milhões de reais em 2024. Aliás, entre os contratados, a banca da mulher de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Aliás, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça deste governo, antes de entrar no governo, óbvio, e depois de sair do Supremo, foi consultor do Banco Master. Que tal? Depois de sair do Supremo, antes de entrar no Ministério da Justiça. Guido Mantega, ex-ministro do PT e tal, da Fazenda, consultor do Banco Master, fez Daniel Vorcaro chegar ao Palácio do Planalto. Aí a gente chega na classe política. E eu prometo, Sheila Magalhães, que eu vou chegar no Rio Previdência. Mas a gente precisa contar essa história, mostrar como é necessário no Brasil, para se construir um troço como esse, como é necessário ter boas relações. Falando sobre a classe política, cadê a CPI do Banco Master? Cadê aquela correria para pegar assinatura para fazer a CPI? O Ciro Nogueira, senador bolsonarista, assinaria uma CPI do Banco Master? O Arthur Lira assinaria a CPI do Banco Master? O Jacques Wagner assinaria a CPI do Banco Master? A história do Banco Master passa pela Bahia também, pela Bahia petista, hein, Rui Costa? Começa lá essa história. Também passa pela Bahia. Vai de Bolsonaro ou do bolsonarismo a Lula, ou ao lulismo, a constituição dessa história. E assim a gente chega a uma circunstância em que o Banco Central do Brasil, algum grau de pressão sobre o Banco Central, que afinal agiu bem, tem de ter havido para que tenha demorado tanto a agir. Agiu bem, afinal, o Banco Central, mas agiu demoradamente. A liquidação do Banco Master não pode liquidar o assunto, porque muitas respostas precisam ser dadas. Em defesa, por exemplo, do contribuinte de Brasília, no caso do BRB. O BRB comprou créditos inexistentes de um banco privado, no caso, o Banco Master. Estamos falando aí de operação que pode chegar a mais de 15 bilhões de reais. Dinheiro do contribuinte do Distrito Federal. Operação que continuou a se desenvolver, mesmo com o Banco Central proibindo a compra do Master pelo BRB.
E o que se aponta ali é o seguinte: o BRB ia pegar esse crédito inexistente e isso ia se dissolver, desaparecer no conjunto de ativos do BRB, como, sei lá, qual é a palavra que eles usam, o mercado financeiro, crédito que não performou nessa operação. Era isso que se estava urdindo. O governo Ibanez Rocha, do Distrito Federal, acabou. Tem ainda mais de ano de mandato, mas acabou diante disso aqui. Uma operação como essa não acontece sem que poderosos avalizem. Não é o técnico do BRB ou o presidente do BRB somente que seja o responsável por isso. Liquidam a vida do cara também, como se ele fosse autônomo para tomar essas decisões. Essas coisas não funcionam assim. E aí a gente chega na questão do Rio de Janeiro, do Rio Previdência. Sheila, me desculpa por me estender, mas é porque essa história precisa ser constituída como um todo, porque muita gente tem que se responder por isso. Não é simplesmente agora, nessa altura, crimes de ordem financeira. A gente precisa de respostas sobre corrupção, não é só crime contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Para começo de conversa, no caso do Rio Previdência, pelo menos R$1 bilhão, eles admitem 960 milhões, né? Quase R$1 bilhão, em letras de crédito que agora viraram pó. Não existe FGC, Fundo Garantidor de Crédito, não existe mais. E eu tenho que ouvir essa rapaziada dizer: não, fique tranquilo, nós não vamos deixar de pagar os aposentados. Ninguém está falando disso. O que nós estamos falando é que há pelo menos R$1 bilhão desses aposentados desaparecido e talvez a jamais ser restituído. Eu apostaria que nunca será. Isso se o Tribunal de Contas do Estado não estiver certo e o valor não for maior. Porque há os indicativos de que isso passaria de R$2,5 bilhões. Quem é o responsável por pegar dinheiro do servidor estadual e investir em algo como Master, sendo que nós sabemos há muito tempo? Eu fui buscar minhas anotações aqui, meus cadernos, pelo menos desde 2021. Mas que fosse 2024, quando a coisa começa a explodir. Quando a coisa começa a explodir e ficar claro, aí sim é que o BRB e o Rio Previdência aceleram as suas operações com o Banco Master. Como é que isso é possível? Diante de tudo quanto se sabia. Como é que isso foi possível, então? O Banco Master fica sem liquidez, porque fica claro que ele estava operando o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, na sua operação de CDBs. Os bancos param de vender em suas plataformas os CDBs, o Master fica sem liquidação, e aí que o BRB vem em companheiro para botar dinheiro no Master. E aí que o Rio Previdência e os outros fundos vêm para botar dinheiro no Master. As datas casam. E não é possível admitir mais uma vez que isso passe sem investigação rigorosa, que não é somente do sistema financeiro. Tem de ser também da nossa estrutura política, incluindo o judiciário. Desculpa por me estender. Imagina, até por todas as relações estabelecidas entre Banco Master e todos esses políticos. Ontem mesmo a gente falou da esquerda à direita, passando pelo centro e também no judiciário. E o que temos de música, Andreasa? Lama, né? Lama. Lama. Do Mauro Duarte, cantado pela Clara Nunes. Um beijo, bom feriado pra vocês. Beijo, tá? Desculpa, bom feriado. Mas aqui tava entalado e a gente pesado, precisa né? substituir as artérias. Um beijo. Beijo. Pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu. Mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu, ouvi dizer